E aí, mano? Como é que você tá? Tranquilo? Hoje eu tô trabalhando aqui da minha casa, fazendo um home office para variar um pouco. Eu gosto de trabalhar daqui também, eu posso ficar um pouco mais à vontade, tomar um negocinho enquanto eu trabalho, um chazinho gelado, e ficar aqui fazendo minhas coisas, comendo minhas coisas. E, como eu devo ter mencionado aqui, eu trabalho muito com criação de coisas, né? Criação de conteúdo, coisa de publicidade e tudo mais. E por isso eu acabo consumindo muito conteúdo. Eu sou uma pessoa que eu, de uma certa forma, preciso consumir conteúdos, tanto conteúdo de rede social quanto conteúdos da filmes, séries e tudo mais, por conta do meu trabalho. Música também, artistas, eu preciso estar muito ligado nesse tipo de coisa. Só que chega um momento, cara, que talvez você deva ter sentido isso, que se sente que você está consumindo demais. Você nunca sentiu que você está consumindo conteúdo demais? Eu acho que esse é um grande problema. A gente acaba se tornando muitas vezes um consumidor passivo das coisas. Tu aí provavelmente consome conteúdo de uma coisa que tu gosta, seja, sei lá, jogos, esportes, fotografia, esse tipo de coisa. E aí tu vai lá, segue um monte de influenciador, de criador de conteúdo, vê um monte de gente crescendo, ganhando influência, fazendo até mesmo uma grana com esse tipo de coisa. E você nunca parou pra pensar que você poderia fazer o mesmo? Eu acho que o que você tem que fazer em algum momento é parar de consumir. Para de consumir, encara as coisas que você faz e pensa, por que eu não posso fazer isso também? Por que ao invés de ficar só consumindo conteúdo ali de futebol, conteúdo de fotografia, conteúdo de jogo, eu simplesmente não saio e não vou jogar futebol? Eu fico ali vendo conteúdo fitness da academia, por que eu não saio, vou pra academia e não produzo meu próprio conteúdo? Eu acho que o único jeito da gente parar de ser um consumidor, de ficar sempre consumindo e colocando coisa para dentro, é a gente dar uma pausa, sair disso e ir fazer isso na vida real. Por exemplo, uma coisa talvez seja um pouquinho mais difícil. Conteúdo de viagens, por exemplo. Você fica aí vendo as pessoas viajar para lá, viajar para cá. Por que você não se planeja e não começa a pensar nas suas próprias viagens também? Por que você não bota as coisas que você tanto vê no mundo real, por exemplo? Nossa, muito bom esse chá gelado de abacaxi com hortelã. Muito bom. Enfim, eu acho que chega um momento que, de tanto a gente acabar consumindo, que a gente acaba entrando numa espécie de overdose de conteúdo. Porque a gente tem conteúdo infinito na nossa frente, à disposição e muito rápido. Então fica muito fácil a gente ter essa tal overdose de conteúdo. O que acontece? Você parece que já, entre aspas, entende tudo do assunto. Ou se é aquela pessoa que você tá aí pensando em, sei lá, começar a produzir alguma coisa de verdade, sabe, você está estudando, por exemplo, a fotografia, assistindo conteúdos de fotografia, e aí você fica aí rolando esse feed, estudando, estudando, consumindo, consumindo, e só que chega uma hora que você tem que colocar isso em prática. Você tem que aqui parar de só consumir e passar a ser um produtor. Comece a produzir também. Eu acho que a gente tem uma proporção muito errada do produtor e do consumidor. Eu acho que a gente deveria produzir muito mais do que a gente só consome. Okay? Qual que é o ponto? A gente aprende muito, muito mesmo, uh, fazendo as coisas na prática. Você aprende muito mais na prática do que só assistindo. Só que você precisa pegar esse conteúdo que você aprendeu e direcionar ele para alguma coisa. Direcionar ele, sei lá, você tá estudando aí, tu tá aí estudando fotografia, como eu falei. Você vê uma coisa nova ali nos conteúdos que você assistiu, vai lá e põe em prática. Você não precisa ficar assistindo tudo, consumindo tudo, para depois começar. Eu acho que as coisas têm que ser uma proporção muito diferentes. Você devia muito mais colocar a mão na massa, produzir as coisas e menos consumir. Por exemplo, quando eu comecei a querer trabalhar com vídeo, como filmmaker, usar câmeras e tudo mais, eu passei mais ou menos um mês, antes da minha câmera chegar pela AliExpress, eu passei mais ou menos um mês, bem dizer, só estudando. Só estudando sobre a câmera, estudando. E aí, quando a câmera finalmente chegou, eu peguei essas coisas que eu aprendi e eu comecei de fato a colocar em prática. E eu acho que não existe nada que vá te fazer aprender mais do que você só parar um pouco e praticar aquilo que você procurou. A gente costuma consumir demais, consumir muito conteúdo, tá sempre consumindo, e a gente acaba travando e não colocando aquilo em prática. Então, eu acho que você só tem a ganhar se você talvez tentar produzir algo nessa área que você faça. E eu acho, inclusive, que um grande aliado disso é a produção de conteúdo. A produção de conteúdo é você pega algo que você já faz e começa a produzir um conteúdo também. Você entra pro clube dos produtores, vamos dizer, que você ganha muito mais vantagens
do que você só consumir. Porque a gente tem muita gente consumindo, de verdade, de diversos nichos, de diversas coisas. E começar a produzir algo, seja lá qual nicho for, você só tem a ganhar com isso. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele trabalha com manutenção de celular. E ele consome direto conteúdo de manutenção de celular. E eu falei pra ele, cara, olha só, tem até nicho disso. E não tô dizendo nem que é só pra aprender, é entretenimento mesmo, sabe? Os caras ali, tipo um SMR do cara consertando o celular, sabe? E ele consome esse tipo de coisa. O cara consome isso. Então tem nicho pra tudo. Eu falei assim, cara, agora que tu tá começando a produzir isso, que tu tá começando a arrumar celular, fazer manutenção de celulares, começa a produzir um conteúdo junto. Começa a fazer junto, só tem a crescer, só tem a ganhar fazendo isso. E esse é um grande agregador de qualquer trabalho. É você começar a produzir um conteúdo junto com daquilo que você faz. Porque, de verdade, você só tem a ganhar. Então, quando a gente só consome, a gente se torna aquela pessoa passiva que só recebe informação e não faz a mínima ideia do que fazer com essa informação. Então, você precisa canalizar esse conhecimento que você está agregando e devolver de alguma forma útil. Pausa esse tanto de consumo e vai produzir. Vai para o mundo real. Vai colocar suas ideias no mundo real. Vai colocar isso tudo que você já sabe no mundo real. Para de só consumir conteúdo de academia, conteúdo de fotografia, conteúdo de jogo e vai jogar o jogo. Vai para academia, vai tirar foto, entendeu? Vive a coisa no mundo real e não só vira um consumidor passivo dos outros. E aliar isso que você está fazendo à sua própria produção de conteúdo para outras pessoas, cara, é uma junção incrível. Pare de ser só um consumidor, se torne um produtor, você vai ver que só tem a ganhar com isso. Tamo junto, mano.